Olá, tudo bem? A Câmara realizou uma sessão solene em homenagem à Semana de Conscientização do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. A semana foi criada para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces do transtorno. De acordo com o Ministério da Saúde, o TDAH é um transtorno com causa genética que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Eu sou Mariana Monteiro e converso agora com o deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que requereu a sessão solene. Olá, deputado, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? Tudo ótimo. Deputado, as principais características do TDAH são a desatenção, a inquietude e a impulsividade, é isso? Olha só, essas são uma delas, né? Até brinco que se na minha época, eu tenho 50 anos de idade, houvesse esse tipo de diagnóstico, eu certamente estaria laudado como TDAH. Então, são essas as características principais que acabam tendo como consequência outras, né? Como a própria irritabilidade, baixa da autoestima, como consequência disso, porque nem sempre, em virtude dessas características, a criança consegue se inserir plenamente ali no ambiente escolar. Isso. Uma vez uma psicopedagoga me descreveu o transtorno assim, é como se você estivesse numa sala ou num local muito grande e houvesse uma televisãozinha pequenininha lá no fundo e você tivesse que, com todo o barulho que está naquele local, prestar atenção e entender o que aquela televisãozinha ali está dizendo. É mais ou menos isso? É uma boa síntese, é uma boa analogia a respeito disso. A questão do TDAH é principalmente a questão do foco, né? Ele não consegue se concentrar, em alguns casos há até o hiperfoco, mas em geral ele não consegue se concentrar e aquilo acaba gerando uma desatenção e ele não consegue ali fazer todo o seu planejamento mental da necessidade de focar naquela temática para assimilá-la e tudo mais. É como se o mundo inteiro ali não permitisse que ele prestasse atenção naquilo. Então essa analogia foi muito interessante. A pessoa com TDAH tem uma dificuldade de, por exemplo, num ambiente com barulho, prestar atenção no principal que está sendo dito, né? Com barulho ou até sem barulho. Claro que um ambiente com barulho atrapalha todos nós numa questão de concentração, mas esse que já tem esse transtorno fica acentuado. Deputado, o TDAH tem tratamento? Como é que funciona? Olha só, é muito importante até para a galera entender que ele é um transtorno, não se trata de uma doença. E como você bem disse aí na apresentação inicial, é um transtorno de natureza genética que não tem cura. O que tem são alguns tratamentos para minimizar os impactos disso e ele poder levar uma vida normal. Então, vamos lá, o tratamento passa desde o trabalho com o psicólogo, que é fundamental. Primeiro aquela coisa, o diagnóstico inicial tem que ser feito ou pela família ou pelos professores, via de regra é feito pelos professores, pelos orientadores educacionais, psicólogos no ambiente escolar, as equipes de multi-apoio que umas escolas têm. Feito esse diagnóstico, que se for de forma muito, precisa mesmo, tem que passar por um neurologista e alguns exames. Mas feito esse diagnóstico, tem o tratamento, que vai desde uma psicoterapia até, se for necessário, tratamento com medicação à base de estimulantes e tudo mais. Pois é, por falar nisso, o uso da Ritalina para fazer a criança ou adolescente ficar mais focado ainda é bastante controverso, né, deputado? Tem pais que terminam decidindo usar, tem outros que decidem não usar, de acordo com a psicopedagoga ou psicóloga que esteja acompanhando o aluno, né? Olha, a grande questão é que a Ritalina é remédio e quem medica é médico. Então, assim, muitas vezes a gente percebe muito, eu que sou professor, e também professor de preparatório para concurso público. Na tentativa de aumentar o seu foco no estudo, de não se dispersar, o pessoal acaba se automedicando. Então o estudante adulto se automedica, a família muitas vezes tem mania de fazer automedicação. Por exemplo, como eu acabei de dizer, o tratamento é parte de uma equipe multidisciplinar e é um tratamento multimodal, que passa pela psicoterapia e pelo tratamento médico, se for o caso. E aí só quem pode medicar é médico, o neurologista ou, em alguns casos, até o psiquiatra. Quanto a algumas famílias têm resistência de usar a medicação, mesmo quando encaminhada para o médico, até por falta de informação, entender que aquilo é uma doença, de ter medo dos efeitos colaterais e tudo mais. Agora, o mais perigoso de tudo é a automedicação.
Tá certo. Com que idade, mais ou menos, qual é a idade ideal para se começar um tratamento? A idade ideal é assim que descobrir. Tanto que a gente deixa claro, os especialistas deixam claro, e eu deixo claro que eu não sou um especialista, eu sou um cara que, graças à influência da minha ex-esposa, que é psicopedagoga e sempre me apresentou essa temática, graças à influência da Laila Dawold, que é uma psicóloga que trabalha na minha equipe desde o início de que eu sou parlamentar, e pelo fato de ser professor e já ter sido de direção de escola, a gente já passou por todas as fases do ambiente escolar. E essas duas pessoas, minha ex-esposa, Fátima Braga, e a psicóloga que trabalha comigo, a Laila Dawold, eu sempre tive muito antenado nessa temática. Então, é muito importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes. É importante essa audiência, essa sessão solene, para que até as famílias, né, que acompanharam a gente, eles possam falar, opa, meu filho tem essa ou essa característica, então deixa eu avisar a escola, deixa eu avisar o psicopedagogo. Porque quanto antes, mais fácil fica o tratamento, como em geral acontece com qualquer transtorno ou com qualquer doença. O diagnóstico precoce é que vai encaminhar o tratamento mais rápido. As escolas atualmente, algumas escolas, elas dão para o aluno que tem o laudo de TDAH mais tempo para, por exemplo, fazer uma prova. Isso é suficiente? Tem mais alguma coisa que o senhor indicaria em termos de orientação para as escolas? Olha, primeira coisa, tem que ser um trabalho integrado entre a família, a escola e, se for o caso, um profissional de saúde, psicólogo ou até mesmo um neurologista. Dentro do ambiente escolar, os orientadores educacionais, os psicólogos nas escolas que tem, eles têm uma série de atividades em relação a isso, como algumas atividades complementares para aumentar a concentração, para aumentar o foco. E aí tem várias atividades que os psicólogos, ali no processo de psicoterapia, desenvolvem dentro da escola. Que, em geral, quando há esse profissional e quando há profissional suficiente para atender a grande quantidade de gente que está aparecendo com esse transtorno, você consegue um resultado muito importante. Colocar, por exemplo, o aluno nas primeiras filas. Alguns colocam os alunos na primeira fila, olhando de frente para o professor, para que ele não perca o foco e não olhe ali para os lados, até porque quase todo TDAH tem um problema de lateralidade, e isso influencia no processo de aprendizagem. Então, os profissionais, no cotidiano e com a experiência que eles adquiriram, tanto na academia quanto na prática escolar, eles já desenvolvem boas práticas. As pesquisas sobre TDAH no mundo têm avançado? Olha, no Brasil, acredita-se que 4 a 5% da população brasileira, né, segundo pesquisas mostram que tem esse problema. O mundo é uma coisa relativamente nova, como eu disse. Na minha época, se tivesse transtorno, eu certamente seria identificado como hiperatividade. Dizem que eu até tenho que fazer o diagnóstico até hoje para fazer algum tratamento, como dizem os amigos. O mundo inteiro tem avançado nessa questão, porque aquilo que parecia birra do menino, aquilo que a gente, de forma preconceituosa no sentido de não ter o conceito, né, acadêmico formado, o menino é lerdo, o menino é danado demais, o menino não se concentra. Então a gente não tinha a noção desse transtorno, e à medida que vai evoluindo aí a ação dos psicopedagogos, dos psicólogos, dos neurologistas, novos tratamentos vão surgindo e até novos medicamentos. Tá bom, deputado, muito obrigado pela sua participação. Por nada, estamos à disposição e tomara que todos indiquem essa nossa sessão solene que ficou gravada aí na TV Câmara e tudo mais. Tá ótimo, deputado. Eu conversei com o deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta. Você pode rever esta edição no YouTube da Câmara. Até a próxima.